Hoje a gente vai ranquear todos os livros que eu já li no primeiro trimestre desse ano, do melhor ao pior, porque sim, tivemos piores leituras, gente. Tivemos. Oiê, eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e toda semana tem vídeo novo no canal. Só que dessa vez eu lembrei que eu não gravo só vlog. Então hoje a gente não vai ter um vlog, a gente vai ter um vídeo de ranking, de tier ranking aqui. Eu já tô aqui com tudo aberto no meu notebook porque eu vou compartilhar minha tela com vocês pra gente montar aí como é que fica e falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência com cada uma das 19 leituras que eu fiz nos primeiros 3 meses do ano, de janeiro, fevereiro e março. Todos os meses, depois que o mês acabe, eu concluí as minhas leituras, eu venho aqui em um vídeo e conto pra vocês como é que foi a minha experiência com cada um dos livros. Então, para facilitar um pouco mais as coisas e eu não ter que ficar falando tanto sobre cada um dos livros, porque aqui no vídeo eu vou só dar minha opinião e justificar por que eu coloquei cada livro em cada categoria, eu vou estar deixando aqui no card, então, para quem quiser assistir e na descrição do vídeo também, uma playlist com os vídeos onde eu falo sobre as leituras que eu fiz em janeiro, fevereiro e março, dando opinião, dando sinopse, sem spoilers, tá? Porque aqui a gente vai de uma forma mais dinâmica, colocando aqui nas categorias que eu separei. Falando nelas, então, a gente tem aí na tela, que eu vou estar compartilhando agora, faves da vida, né? Começando aí pelos favoritos da vida, livros que eu considero que vão ir comigo por muito tempo, que eu acho que vou carregar por muito tempo. Claro, tudo pode acontecer, gente, eu posso mudar de opinião. Não é assim uma coisa, 100% definitiva, que nunca mais eu posso mudar de ideia. Não é bem isso, até porque eu mudo bastante de ideia. Mas essa vai ser a minha opinião do momento, desse ano, pelo menos por agora. A gente tem também abaixo dele Fiquei Obcecada, que pode ser também que tenha um ou outro livro favorito aí, mas foi um nível um pouquinho diferente. Não sei se um favorito da vida, mas que foi uma obsessão meio momentânea. E não necessariamente também é um livro favorito que vai estar nessa lista, nessa parte da lista. A gente tem a categoria aí de muito bons, livros que eu adorei ler, e abaixo dele a gente tem a categoria de gostei, que assim, não foi um favorito da vida, não foi aquele uau, aquela coisa, mas foi um livro que eu gostei. E assim, desabando, indo lá pra baixo, a gente tem a categoria Deu Tudo Errado. Que eu acho que esse título já resume muito bem, né, gente? Livros que eu esperava gostar, que eu achei que eu ia gostar, mas que deu tudo errado e eu detestei a história, tá? Não gostei nem um pouquinho, me decepcionaram também. Todos esses livros vão entrar nessa categoria. E assim, tem vários livros que vocês sabem que ao longo do ano eu acabei abandonando, né, nesses 3 meses aí. Mas eu não coloquei eles na lista. E aqui, entre esses 19 livros que tem aqui, são todos livros que eu terminei, comecei e terminei de ler nesse ano, tá? Então assim, gente, vou ficar no cantinho, olhando aqui pra tela e compartilhar tudo que tá acontecendo aqui com vocês enquanto a gente faz essa lista. Mas antes de começar, né, já se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, curtam o vídeo e hypem ele também, se vocês puderem, que isso me ajuda muito. Vocês podem também me recomendar leituras aí nos comentários, pedir algum vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal, que eu vou ficar muito feliz e é muito bom saber esse feedback de vocês, tá? Se vocês gostam desse estilo de vídeo também, que daí eu continuo fazendo esses vídeos de ranking de leituras aí. Recentemente eu fiz um ranking falando de livros de fantasia. Era livros de fantasia, todos os livros de fantasia que eu já li, foi muita coisa, mas foi bem legal de fazer e eu tava pensando também em fazer um com livros de romance, porque eu já li bastante livro de romance também ao longo aí da minha vida. Me contem aí se vocês gostariam de ver esse vídeo. E é isso, gente, me sigam nas redes vizinhas, me acompanhem por lá, meus arrobas, meus links estão aqui na descrição do vídeo. E agora bora começar esse ranking aqui finalmente, porque eu tô bem curiosa pra saber aonde eu vou colocar cada coisa. Eu vou no momento, tá, gente? Não tem roteiro, esse vídeo não tem nada. É só eu contando aqui pra vocês e a gente conversando. Bora! Bom, vamos devagar aqui para não ficar nada confuso. Eu separei aqui para ficar mais fácil de vocês se acharem os livros em ordem. Então ali Solitária, Sem Gentileza, Marcada com Sangue, O Avesso da Pele, Girassol e A Guerra da Papoula foram livros que eu li em janeiro. Aí, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre eles, assistam o vídeo lá de janeiro que tá na playlist que eu indiquei. A gente tem Drácula, Um Toque de Escuridão e Mata Doce, lidos em fevereiro, e os demais livros aí foram lidos em março. Fevereiro foi um mês meio complicadinho aí, né? Mas em cada um dos vídeos, gente, eu falo muito sobre cada uma das leituras, dou minha opinião, conto um pouquinho do que eu achei, caso vocês tenham ficado aí na curiosidade. E tem muitos vlogs de leitura aqui no canal também, onde eu li vários desses livros. Solitária eu li em vlog, Um Toque de Escuridão eu li em vlog, Drácula também tem um vídeo só pra ele aqui no canal, então por aí vai. Mas vamos começar aqui então por Solitária, que Solitária eu acho que é muito seguro dizer que eu fiquei obcecada, tá? Não só num sentido de querer saber mais sobre a leitura, mas foi um livro que mexeu muito comigo, sabe? Eu fiquei querendo ler, eu não queria que acabasse, eu tava num momento ali que eu não tava muito afim de ler, eu comecei o ano meio dispersa, assim, das leituras, e não tava achando alguma coisa que me conquistasse, sabe? Tava sem vontade de ler mesmo.
até que eu decidi colocar Solitária na minha meta de leitura pro ano, então eu vou colocar aqui em Fiquei Obcecada, tá? E coloquei ele como meta de leitura pro ano, isso me deu um gás, me deu uma vontade, aí eu comprei o e-book lá no inicinho do ano, foi a minha primeira leitura do ano, que eu guardo com muito carinho esse livro, porque é um livro incrível, muito cheio de sentimento, muito verdadeiro, mas que traz uma mensagem muito interessante ao mesmo tempo também, pra gente poder refletir. Muito bom esse livro, eu recomendo bastante. Sem Gentileza foi a minha segunda leitura do ano também, que foi quando eu comecei a perceber um pouco melhor o que eu tava querendo ler, qual era o estilo de leitura que eu queria, sabe? E Sem Gentileza, que é de autoria da Futnit Singila, que é uma autora sul-africana e a história se passa também no sul da África, foi uma experiência tão imersiva pra mim, foi uma experiência muito positiva também, eu acho que eu consegui tirar muito do livro, a história me despertou muitos questionamentos, eu tive muita curiosidade de saber mais sobre a história que acontecia ali, que se passa durante o Apartheid. Então eu fui pesquisar muito, então acho que dá pra dizer que eu fiquei um pouco obcecada pela história porque eu saí atrás querendo saber, eu gostei muito do livro, tá? Foi uma grata surpresa e esse aqui era um livro que tava, ó, gente, encalhado na estante há muito tempo. Então eu vou colocar aqui em Fiquei Obcecada também. Marcada com Sangue a gente tem aqui agora também, que foi a minha terceira leitura, que foi a continuação de Lendários. Lendários eu amei e Marcada com Sangue eu gostei muito também, gente. Me despertou um sentimento tão bom na leitura. Ele é um livro grandinho, assim, maiorzinho, mas assim, eu passei a madrugada lendo. Sabe aquele livro que te dá uma vontade de ler, te revigora? Eu acho que foi isso que ele fez comigo. E eu fiquei muito pasma de saber que algumas pessoas não curtem tanto esse aqui que é a continuação, então eu fiquei um pouco chocada. Mas eu vou colocar aqui em muito bom, porque eu realmente gostei muito da leitura e tô só pela continuação que não chegou aqui pra gente no Brasil ainda. Mas eu sinceramente espero que chegue muito rápido, tá vindo pela Intrínseca pra nós, porque eu gostei muito desse segundo volume aqui, ele termina com um gancho, né, óbvio, livro de fantasia tem que ter um gancho aí, né, que vai se desenvolver aí no terceiro volume, que eu espero que venha logo, pelo amor de Deus. E esse aqui é um livro de fantasia inspirado nas lendas arturianas, eu gostei bastante de ler. Ai, gente, agora a gente vem pra um livro que eu acho que vai ser favorito da vida, que já é favorito da vida, né, no caso, então eu vou colocar ele ali, que é O Avesso da Pele, um livro de um autor brasileiro, que é o Jefferson Tenório. Esse livro me despertou tantos sentimentos, eu terminei a história aos prantos, com o Pedro contando a história de vida da família dele, que se passa aqui em Porto Alegre. É um livro que fala muito sobre o sistema de educação, sobre o racismo estrutural, e é um livro tão poderoso, tão potente, com uma escrita lindíssima. A escrita do autor também me aproximou muito da história do personagem, a forma como tudo é narrado, como tudo é descrito. Deu pra sentir cada palavra que o autor estava colocando aqui no livro e acho que faz muito sentido colocar essa história como uma grande favorita da vida por conta de tudo que ela fez eu sentir, de como ela me tocou e de como ela mexeu comigo. Tem vários vídeos aqui no canal também onde eu falo sobre ele. Nas minhas redes vizinhas também eu comentei muito sobre essa história, fiz vídeo pra ela, porque eu fiquei totalmente impactada pelo livro. Sabe quando a gente termina uma história e tu quer falar, e tu quer conversar com alguém sobre aquele livro? Foi exatamente assim que eu fiquei depois de ler O Avesso da Pele. Livro incrível, gente, eu recomendo muito, mas também recomendo bastante cautela, porque é um livro que aborda assuntos delicados, né? Então pode ser um pouco mais sensível. Vá ler com cuidado esse livro, mas vale muito a pena, eu adorei. A gente tem aqui Girassol, da Natália Eloy, que é também uma autora brasileira, e esse aqui foi um livro que eu li em parceria com ela para o meu projeto Só Nacionais. Ele é um livro super sobre ensinamento, sobre a vida adulta, sabe? Uma menina cuidando de um girassol, aprendendo a cuidar de um girassol. Tem metáforas muito bonitas no livro também, e eu vou colocar ele em muito bom, porque eu gostei bastante do livro. Nas minhas redes sociais também, onde eu fiz as publis com a autora, tem os vídeos falando de resenha sobre ele, gostei bastante. E o vídeo também ficou bem legal, gente. Assistam lá, vocês vão gostar. Temos aqui também A Guerra da Papoula, que eu tinha colocado ele antes como favorito da vida. Só que eu acho... Eu tô meio na dúvida, vou ser bem sincera, tá? Eu vou colocar ele aqui e fiquei obcecada, porque eu realmente vivi aquele momento. Eu comecei a ver edit, eu comecei a ver fanart, e assim, gente, que erro terrível. Parece que eu tô nessa indústria aqui há 3 dias, mas eu tô aqui há 200 anos, sabe? Não é a primeira vez que isso me acontece, e pelo jeito não vai ser a última, porque eu tomei spoiler lá do terceiro livro, e isso me desmotivou a ler o segundo, sabe? Então, aí a minha experiência com o segundo livro já não foi tão, né? Então assim, já vou colocar o segundo livro aqui. A República do Dragão é um livro que eu li lá em março, foi em março, mas eu já vou pular ele aqui na frente pra fechar ele com A Guerra da Papoula. E eu vou colocar, tô meio na dúvida, sabe? Eu tô meio na dúvida de colocar, assim, A Guerra da Papoula tá mexendo com a minha cabeça, meu Deus. Eu gostei muito do primeiro livro, tá? Então eu vou colocar que eu fiquei obcecada, acho que é seguro botar ali, porque comparado com os outros da autora ainda, é inevitável comparar, gente. Babel ainda sai na frente pra mim. Mas A Guerra da Papoula continua sendo um favorito no meu coração. Só que A República do Dragão, ou eu coloco em gostei,
ou eu coloco em muito bom. E eu acho que não é justo eu colocar esse livro em gostei, porque eu me distanciei dele em alguns momentos, mas em outros momentos eu tava gritando, eu tava desesperada. Depois eu vou arrumar aqui no meio pra ver como é que fica, qual que fica na frente de qual, pra organizar essa parte aqui pra gente fazer uma coisa bem feita. E o pior desses rankings nem é isso, é que assim, eu termino de gravar, tudo lindo, tudo maravilhoso, aí eu vou editar o começo, devia ter botado esse aqui, eu mesma mudo a minha opinião. Mas eu acho que eu tô indo mais consciente dessa vez, porque as opiniões são mais recentes. Lá no vídeo de fantasia, tem livros que eu li há muitos anos, né, então tem coisa que eu nem me lembrava muito bem. Mas agora aqui eu acho que tá mais recente, tá mais tranquilo. Por exemplo, Drácula é um livro que eu tranquilamente boto e fiquei obcecada. Gente, eu comecei a ir procurar coisa do livro, eu comecei a ver filme, eu não conseguia parar de pensar nele, eu fiz a unha inspirada nele, maquiagem, enfim, sabe, fiz acontecer essa coisa que eu gosto. Eu gosto de viver a leitura, assim, e eu me diverti muito com Drácula, tanto que eu tava gravando o vlog também, me diverti num sentido assim. Algumas coisas não funcionaram tão bem, foram um pouco mais cansativas, mas no geral acho que foi uma experiência bem interessante ler esse clássico, né? Eu não leio tantos clássicos, vocês devem ter percebido isso já. Mas foi uma experiência bem legal ler essa história, foi bem mais imersiva, acho que essa é a palavra, foi bem imersiva. Todo o conteúdo que tinha ali na edição que eu tava lendo também, que é essa do Medo Clássico aqui da Dark Side, acho que é Medo Clássico, né? Ajudou muito o material extra que tinha ali a eu entrar ainda mais pra dentro da história, pra entender um pouco mais dos personagens, da dinâmica, do cenário onde se passa a história. Mas uma grande decepção minha, né, aqui no livro, foi essa parte do Drácula não aparecer tanto quanto eu achava. E outra coisa que me pegou também é que é muito parecido com o Nosferatu, na verdade, o contrário. Nosferatu é muito parecido com Drácula. E aí aconteceu de que eu fui ler Drácula porque eu tinha assistido Nosferatu, que tinha vampiros e tal, só que eu não achava que era tão parecido, então eu fui com as coisas muito presentes perto uma da outra. Parecia que eu tava lendo um livro que foi adaptado. Exatamente isso. Alguma coisa ou outra muda ali, né, mas a essência era a mesma. No fim das contas, o que o pessoal fala de um Nosferatu ser o Drácula sem direitos autorais é exatamente isso. Então acho que a gente tá indo bem, gente. Tô segura de deixar a República do Dragão aqui muito bom. A Guerra da Papoula também. Acho que é isso. Acho que é. Agora a gente tem mais uma leitura junto com Drácula, né, que eu fiz em fevereiro, que foi Um Toque de Escuridão. E esse aqui eu vou colocar em gostei. Por que eu vou colocar em gostei? Eu achei bem legal o livro, me divertiu, eu tava num momento bem complicado também com leituras, tá? Esse aqui é uma releitura do mito do Hades e da Perséfone, e eu gosto muito de releituras da mitologia grega, né? Acho bem interessante como as autores, enfim, reinventam os mitos, e eu gosto de ver o olhar que eles têm acerca disso. Eu achei bem legais as coisas que acontecem aqui no livro, tá? Mas eu não sei se eu fiquei tão animada pra ler as continuações. Eu tô com os outros 2 livros aqui atrás. Acho que até ele tá ali também, Um Toque de Escuridão tá ali. Mas eu não fiquei tão assim, sabe? Não sei se eu fiquei com tanta vontade de ler a continuação. É uma série bem extensa, então por isso que eu vou colocar em gostei. Porque se eu tivesse terminado um pouco mais um pouco mais animada pra pegar os próximos volumes, aí eu teria colocado em ou fiquei obcecada, porque era o que eu pensei que ia acontecer, ou em muito bom, porque eu gostei do livro realmente, foi uma experiência bem legal, foi um livro rápido de ler, mas assim, não me trouxe nada muito sabe, inovador e revolucionário. Acho que isso aí é o que resume aqui a história pra mim. Vamos então falar um pouquinho agora de Mata Doce, que é um livro muito bom mesmo, vou colocar aqui em muito bom, e essa foi a última leitura que eu fiz em fevereiro. Fevereiro foi um mês bem devagarzinho, li 3 livros só, né? Mas esse aqui eu acho que foi um dos livros que mais salvou o meu mês, assim, num sentido de que eu comecei a perceber que é o estilo de leitura que eu queria ler, que Mata Doce com suas reflexões, com uma história que não é tão linear, a gente acompanha passado, presente, de pessoas vivendo ali num vilarejo, as vidas dessas pessoas, né? Então é uma coisa mais de personagens mesmo, assim, sabe? As vidas deles, que é o que eu tenho gostado de ler. Eu acho que eu abracei isso muito ali com Mata Doce, por isso que foi um livro bastante relevante, bastante importante pra mim também. Eu gostei muito da história, foi meu primeiro contato com o trabalho da autora, mas eu também fiquei bem curiosa pra conhecer esses outros trabalhos dela, e eu não sei se não poderia colocar também, e fiquei obcecada porque quando eu terminei de ler o livro, eu saí catando entrevista da autora. É muito interessante, gente, eu tenho adorado ouvir autores falando sobre seus trabalhos, sobre o processo criativo, sobre suas obras, principalmente depois de ler um livro e entender tudo aquilo ali, né, ganha um peso ainda maior. E eu gostei muito de ouvir ela falar sobre o trabalho dela. Eu vou deixar aqui em muito bom, porque é muito bom, mas eu também fiquei levemente obcecada depois de terminar de ler essa história.
Vamos lá então para as leituras de março, que começou aqui com O Circo Mágico do Coração Ardente, que é um livro muito bom, muito fofinho, gente. Uma fantasia super aconchegante, super levinha pra gente chegar ali, sentar e ler, uma coisa bem outono assim também. Eu li no fim do verão lá na piscina em casa e foi uma delícia. Tem um vlog aqui no canal lendo ele também, vai estar aqui no card para quem quiser assistir. Na verdade, nesse vlog aqui em questão, eu li também O Cair da Última Asa, Missão Cupido e A Última Contadora de Histórias. Então lá tem muita opinião para vocês. Já vamos colocar aqui também, então, O Cair da Última Asa, que é um livro mais de fantasia épica, com profecias e coisas assim, que eu adorei, gente, adorei. Tem bastante esse foco na fantasia, mas também na história de amor dos dois personagens. Eu nunca me lembro o nome deles, mas é o Talos... Gente, não vou lembrar. São nomes bem diferentões, assim. Mas eu gostei muito dos personagens. Conheci a escrita da Gabriele Santuso através desse livro. Eu adoro o canal dela também, inclusive recomendo muito. Mas conheci a escrita dela através desse livro, que eu acho que é o primeiro lançamento dela, não tenho certeza. Gostei bastante, vou colocar aqui em muito bom também, porque é muito rapidinho de ler, é um conto, gente. Tem 40 e pouquinhas páginas e assim, ó, vapt-vupt, e termina de uma forma devastadora. Eu fiquei assim sofrendo depois de terminar de ler essa história. Além de ter passado tão rapidinho o livro e eu ter ficado com vontade de mais, sabe? Queria mais daqueles dois personagens que eu tanto adorei. Missão Cupido vem aí como um abraço quentinho também para quem gosta de Heartstopper, porque tem essa pegada colegial, ali os personagens estão na escola. É aquela história assim, ensino médio, beijinho, quer ficar comigo, não quer? É uma história queer, é uma história repleta de personagens LGBTQIAPN+, com um protagonista bastante fofoqueiro, que se mete na vida dos outros. Essa parte é bem divertida, a história tem um bom humor também. E é fofinha. Acho que esse é o resumo da história. Eu gostei bastante do livro e é uma história super fofinha. Na verdade, não sei se eu vou colocar em muito bom ou se vou estar em gostei. Nossa, eu tô pesando muito a mão, acho. Eu vou deixar aqui. Porque agora a gente tem que falar, gente, de um Deu Tudo Errado. Na verdade, 2 deu tudo errado, tá? A Última Contadora de Histórias, que foi uma grande decepção pra mim, mas não foi uma decepção maior do que 7 Anos Entre Nós. Puta merda, gente. Meu Deus. Esse aqui, 7 Anos Entre Nós, é um livro que todo mundo ama, veio super hypado pra cá. Eu tava hypada pra ler, comprei o livro na pré-venda em e-book, e quando ele chegou no meu Kindle, no dia, ali deu meia-noite, eu falei, é agora. Comecei a ler, terminei no outro dia, inclusive li muito rápido. Mas assim, gente, não deu. Eu não me conectei com os personagens, faltou alguma coisa, eu não sei dizer o quê, eu só acho que eu não gostei do livro mesmo realmente, tá? Não me pegou, não me prendeu, tem essa coisa aí da viagem no tempo, né, essa volta pro passado, através ali do apartamento da protagonista, né, e ela acaba conhecendo o interesse romântico dela 7 anos no passado, então tem algumas coisas assim que eu ficava... Ai, só queria ver os dois juntos, mas daí voltava. Ai, algumas vezes eu não senti uma verdade muito grande no livro. Acho que pra resumir é isso, eu não senti a conexão dos personagens, eu não consegui aproveitar a história tão bem. E eu fui lendo porque eu tava na esperança de melhorar. Só que continuando uma coisa meio linear pra mim, sabe? Eu não cheguei a ficar assim, ai, que animada. Não, pra mim foi sempre assim, sabe? Meio neutra a experiência. Então por isso que eu vou colocar aqui em Deu Tudo Errado, porque realmente deu tudo errado. Eu tava achando que eu ia amar essa história, que eu ia ficar empolgadíssima, que ia ser favorito 5 estrelas, mas não chegou perto, tá? Infelizmente. Agora com A Última Contadora de Histórias, que tá aqui também, eu até vou mudar a ordem, porque 7 Anos Entre Nós, pra mim, foi a maior decepção até agora. Mas A Última Contadora de Histórias aconteceu uma coisa um pouco parecida. Eu esperava que o livro fosse uma coisa, também não me conquistou tanto, não me cativou tanto, então vai ser isso que eu vou dizer, para não falar muito mais, tá? Porque eu já falei bastante sobre esse livro aqui também, foi um livro que eu comecei a ler em janeiro. Não, eu comecei a ler em dezembro do ano passado, continuei a ler em janeiro, e aí eu fui, gente, E eu só terminei de ler porque eu tava lendo nesse vlog que eu comentei pra vocês e caiu um desafio pra eu ler um livro que eu abandonei. E como eu tinha abandonado ele, eu até tô querendo fazer um vídeo aqui no canal falando sobre livros abandonados. Me contem aí se vocês querem que eu venha fazer esse vídeo, essa canetada que vai ser esse vídeo. Então foi só por conta do desafio mesmo que eu terminei de ler o livro. Faltava ali umas 70 páginas pra acabar, tá? Ele era a meta de leitura pro ano, então fazia até mais sentido eu terminar de ler do que ficar abandonado. Só que assim, gente... Não mudou nada na minha experiência as últimas 70 páginas. Acho que essas 2 histórias aqui que deu tudo errado foram as expectativas. Eu fui muito animada, muito empolgada e deu no que deu. Bom, vamos agora para um... Ai, eu tô muito confusa com esse, gente. Ai, é Mariana Salomão Carrara, com É Sempre Hora da Nossa Morte, Amém.
Esse aqui é um livro que eu vou colocar em favorito da vida, tá? Porque eu favorito tudo que a Mariana escreve, pelo menos até agora. Ela é uma das minhas autoras favoritas, só que eu também fiquei bastante obcecada por ele, tá? Mas como ele foi um passinho mais além, eu vou colocar ele aqui em cima. Cara, a Mariana traz umas reflexões que mexem muito comigo, que me tiram da minha zona de conforto, assim. Na verdade, não sei se me tiram tanto, porque fala muito sobre luto, sobre perda, superação, perda de memória, que também nesse livro especificamente. Então eu não sei se me tira tanto da minha zona de conforto, quanto me faz refletir sobre tudo que existe na minha zona de conforto. Acho que é isso. Esse também foi um livro que eu coloquei como meta de leitura para o ano e fiquei muito feliz de ter colocado, porque ano passado eu também favoritei um livro da autora, que é Não Fossem as Sílabas do Sábado, que assim, é sensacional esse livro. Esse aqui é tão bom quanto, não sei dizer por enquanto qual que eu prefiro, nem sei se tem por que escolher um, né? Mas com certeza é sempre a Hora da Nossa Morte Amém vai ficar aí em favoritos da vida. Porque além de ficar obcecada, além de achar muito bom, além de ter gostado, foi favorito. Falando em favorito, temos aqui os favoritos da Laine Fargo. Penso muito em colocar esse livro em muito bom, só que tivemos algumas considerações, então eu vou colocar em gostei. Porque esse aqui é um livro que mistura um pouquinho aquela pegada documental, assim, documentário, que tem em Daisy Jones and the Six, com patinação no gelo. Então no começo eu tava muito azucrinada, eu tava assim, atucanada, vamos lá, vai dar muito bom. Mas aos pouquinhos a história foi me perdendo, e o final eu achei meio, foi meio isso. Algumas coisas aqui no livro me deu a sensação que a autora só jogou, só foi botando e não trabalhou tanto assim. Então eu não sei qual era o objetivo dela com isso. Algumas coisas não consegui entender, outras já fazem mais sentido, né? Mas aqui a gente tem a história de dois patinadores, que eram um casal de patinadores e um casal na vida, que é a Catarina e o Riff. A história é contada a partir da visão da Catarina, né? Depois que eles já não estão mais no ápice, né? Que eles não patinam mais, enfim. Mas eles tiveram ali o auge da vida deles e é isso que conta o documentário, né? Com entrevistas de pessoas que eles conviveram, atletas também. É bem interessante, essa parte é bem legal. Mas em algum determinado momento ali, a história foi me perdendo um pouquinho, aí daqui a pouco ela me pegava, daqui a pouco me perdia, e isso tornou um pouquinho mais, assim, cansativa a experiência, não que o livro seja demorado nem nada, eu acho que é uma história que, assim, ó, flui muito rápido, porque a gente fica na vontade de querer saber mais, é fofoca, gente, é intriga, é um pouco de cada coisa, é muito na nossa cara, assim, é bem interessante nesse ponto, tá? Mas eu acho que eu vou deixar ele aqui em gostei mesmo, porque eu até pensei em colocar ele em muito bom, só que pra colocar ele em muito bom, a história eu acho que teria que ter me pego por mais um tempinho, sabe? E por conta do final também, eu acho que eu vou colocar aqui. Mas é um livro, assim, que no começo eu tava até obcecada por ele. Ali nas 100 primeiras páginas, foi tudo. Eu tava, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Aí depois foi meio uma coisa meio assim. Laura Santos está matando estranhos. Gente, favorito da vida. Meu Deus, quem não leu esse livro, se faça um favor e leia. Uma história com uma métrica super diferente também, que nos traz para perto da personagem que tá vivendo ali com um dom e tá também convivendo com um marido que explora esse dom, com uma mãe que não lida muito bem com esse dom que ela tem e também com a filha que tá nascendo. A Laura Santos, ela é uma mulher negra, então tem esse recorte também muito presente aqui na história. A gente vê as dores que ela vive, as máscaras que ela veste. É um livro extremamente interessante. E eu comecei a ler ele numa madrugada e eu simplesmente não conseguia parar. E quando eu terminei de ler o livro, eu parei, fechei, fiz um roteiro e comecei a gravar pra Rede Vizinha, pro meu TikTok, porque eu precisava postar esse vídeo em algum lugar a todo custo, porque eu tava obcecada. E que livro bom, gente. Não tem como não colocar ele aqui em favorito da vida, tá? Ele me espantou, ele me chocou, eu fiquei totalmente sem chão depois que eu terminei de ler essa história, tá? E ela termina de um jeito avassalador. Essa aqui é uma história de autoria de Karine Ribeiro, tá? Meu primeiro contato com a autora também, que com certeza eu já quero ler mais trabalhos. Eu vou precisar de outras histórias dela pra ler. E temos aqui então pra fechar as minhas últimas leituras de março, do trimestre, né? Do primeiro trimestre do ano. Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins, né? O famosíssimo livro do Haymitch ali, que se passa no universo de Jogos Vorazes. Bom, gente, não tem outro lugar pra colocar esse livro senão em Fiquei Obcecada, tá? Eu fiquei totalmente procurando edit de Jogos Vorazes no meu TikTok. E essa é uma história que vai render muita sopa pra manga ainda, porque ano que vem sai a adaptação. E estão anunciando agora os atores que vão participar, não vou dar spoilers nem nada. Se vocês quiserem, tem um vídeo aqui no canal, um vlog de leitura pra variar, onde eu falo com e sem spoilers sobre o livro. Então vocês podem ir lá tranquilamente, porque a primeira parte do vídeo toda, ali os 20 minutos, meia hora,
é sem spoilers e o restante dos 20 minutos finais é com spoilers, mas eu aviso muito antes, tá, gente? Tá na descrição do vídeo, tá na tela pra vocês, não se preocupem, porque vocês não vão tomar spoiler se vocês não quiserem. Mas eu acho que eu posso fazer algumas considerações sobre o livro aqui, tá? Só pra especificar melhor. Esse livro, gente, eu li muito ele com a emoção, tá? A emoção de fã de Jogos Vorazes. Que eu conheço Jogos Vorazes desde que saiu o filme, o primeiro filme. E eu tenho um carinho gigantesco pela saga, então toda vez que sai um livro novo, eu fico muito animada. A Cantiga dos Pássaros das Serpentes foi a mesma coisa, foi um presente pra mim, assim, eu amo esse livro. E aqui em Amanhecer na Colheita, eu acho que eu fui mudando um pouco de opinião conforme as coisas foram acontecendo. Muitas coisas eu achei um pouco forçadas, talvez, na forma como a autora justifica muitas coisas, na forma como ela bate na mesma tecla. E depois que eu terminei de ler, eu comecei a ver alguns comentários sobre isso, principalmente no X, né, a antiga rede do passarinho, e eu comecei a ver algumas pessoas questionando coisas meio pontuais, assim, falando que talvez a autora tenha batido na mesma tecla, falado, essa pessoa é ruim, com todas as letras, sabe? Porque muitas pessoas não entenderam isso, então é ela reforçando, né? Ela dando mais uma canetada. Eu acho que isso faz sentido, né? Porque muitas coisas de Jogos Vorazes são apresentadas pra gente, assim, no meio do público, como se fossem grandes descobertas, grandes novidades, quando na verdade é o óbvio, né, gente? Por exemplo, o Snow é um grande vilão, não o Kato e a Clove lá do primeiro livro, sabe? Porra! Isso aí todo mundo já sabia, sabe? Então, são coisas assim, só que eu acho que em alguns momentos pesou um pouco a mão nessa coisa mais explícita, nessa parte mais explícita que a autora traz, no sentido explicativo da coisa, de falar muito e não mostrar tanto. Acho que esse ponto me pegou um pouco, mas eu fui com tanta emoção pro livro. Alguns pequenos detalhes ali, não sei, talvez não tenham me convencido tanto, só que eu não acho que isso estragou a minha experiência, porque eu tava feliz de reencontrar com a escrita da autora, de reencontrar com o Haymitch, que é o personagem que eu amo. O epílogo me deixou totalmente destruída e com uma pontinha de esperança lá pro filme também. Então, ao mesmo tempo que tem essa carga emocional na história, né, que a gente sabe que todo mundo que tá ali praticamente vai morrer, né, principalmente os tributos que vão pra arena com o Haymitch, porque ele vence os jogos, tá, gente? Então todo mundo morre, né, óbvio. Mas eu consegui me apegar aos personagens e isso foi o que mais doeu. Tiveram alguns arcos aqui no livro totalmente surpreendentes, que me pegaram muito desprevenida mesmo, e essas partes foram as minhas favoritas, por mais que fossem extremamente doloridas. O livro também é muito triste, teve um momento lá, meu Deus, no Distrito 12, que eu me desatei, assim, começou a escorrer uma lágrima, eu falei, meu Deus, agora eu vou chorar. Não cheguei a gritar, assim, de choro, mas deu uma vontadinha de escorrer uma lágrima, assim, sabe, só, meu Deus. Me emocionei muito naquele momento, então é um livro muito pra quem gosta da série, realmente. Então eu vou colocar aqui, fiquei obcecada, porque eu tô aqui agora há 32 anos falando sobre esse livro de novo, né? Eu já fiz um vídeo de quase 1 hora falando sobre ele aqui no canal. Falei sobre ele no vídeo de lidos do mês e falei sobre ele no favoritos do mês também. Então eu vou colocar aqui em Fiquei Obcecada, porque eu acho que é o lugar certo pra ele. E no momento, gente, eu vou colocar ele lá pra frente, porque é um dos que eu mais fiquei obcecada, tá? Eu vou colocar ele bem aqui, seguido de A Guerra da Papoula, não, seguido de Drácula. Opa! Drácula pra cá. Seguido de A Guerra da Papoula, Solitária. Ai, meu Deus, Solitária. E Sem Gentileza. Acho que é isso. Aqui em Faves da Vida, eu acho que a ordem tá certa. Não tem... Faves da Vida, acho que não tem uma ordem bem certa, assim. É que tudo depende muito de momento também, sabe, gente? Eu, às vezes, vou me apegando mais a alguma história, daqui a pouco eu me apego mais em outra. Então, nos Faves da Vida, eu vou deixar uma ordem meio aleatória. Não tem ordem certa. Mas no Muito Bom, eu acho que eu vou colocar aqui. Vamos lá, Mata Doce, aqui, isso, acho que eu vou deixar nessa ordem mesmo. Gostei, acho que eu vou colocar os favoritos primeiro, e aqui deu tudo certo, já estava tudo organizado antes, né? Então esse aqui, gente, é o nosso ranking. Em favoritos da vida nós temos O Avesso da Pele, É Sempre Hora da Nossa Morte, Amém, e Laura Santos Está Matando Estranhos. Fiquei obcecada por Amanhecer na Colheita, Drácula, A Guerra da Papoula, Solitária e Sem Gentileza. Achei Marcada com Sangue, Mata Doce, A República do Dragão, Girassol, Circo Mágico do Coração Ardente, O Cair da Última Asa e Missão Cupido muito bons. E gostei de Os Favoritos e Um Toque de Escuridão. Mas deu tudo errado com 7 anos entre nós e A Última Contadora de Histórias.
Acho que é isso então, gente. Chegamos ao fim aí do nosso ranking. Foram 19 leituras então ao todo. Deixa eu confirmar se tá certo. 19 leituras certinhas. Então é isso, gente. Me contem aí quais foram as leituras de vocês, né, do primeiro trimestre e façam o ranking de vocês aí nos comentários que eu tô curiosa. Quais são os faves da vida, os que vocês ficaram obcecados, os que muito bons, os que gostaram e as decepções, que eu quero saber, que eu tô curiosa, tá? Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de hypar esse vídeo também se vocês puderem, porque me ajuda muito. E de me acompanharem também nas redes vizinhas. Meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e já falei muito também sobre esses livros aqui por lá. As playlists também que eu indiquei pra vocês estão aqui na descrição do vídeo e aqui no card. E é isso aí, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Espero que tenham se divertido, espero que tenham gostado e espero também que vocês tenham pego alguma dica legal aí de leitura, porque tem várias dicas muito boas aqui pra vocês, tá? É isso então, a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!